Bem, eu diria que isso é ainda mais perigoso do que o que os Estados Unidos fizeram ao confiscar ativos russos. Isso é ainda pior do que tentar transformar o sistema do dólar em uma arma. Porque neste momento, o mundo inteiro depende de um tipo de comércio globalizado. O modelo atual é em grande parte baseado em comprar produtos baratos da China, insumos baratos do Vietnã, reembalá-los, usá-los como seus próprios insumos e depois exportar os produtos acabados para países ocidentais, seja para a Europa ou para os S1. Você recebe o dinheiro, reinveste e todo o ciclo continua. Mas o que o Trump está fazendo com essas tarifas secundárias é basicamente dizer ao mundo para desmontar seu modelo de negócios, para simplesmente destruí-lo completamente. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Shang Fu. Muitos de vocês provavelmente já conhecem o Sun, porque ele é o apresentador de um canal de YouTube muito bem sucedido e útil sobre geoeconomia, no qual ele publica análises diárias sobre a economia global e o impacto de eventos políticos em diversos mercados. Acho as análises dele sempre perspicazes e realistas, então estou muito feliz que ele tenha concordado em responder algumas das minhas perguntas. Sean, seja bem-vindo. Obrigado, Torsky. É ótimo que você tenha aceitado, porque eu sempre quis te perguntar sobre sua avaliação global dos assuntos políticos. Mas posso começar com uma coisa. Há quanto tempo você já está envolvido online com suas análises? Porque eu venho te acompanhando há, eu diria, um ano e meio. Mas quando você começou? Tudo começou, eu acho, por volta de 2022, quando basicamente todo o cenário global e geopolítico explodiu, certo? Acho que todos nós lembramos que em 2022 a Rússia entrou na Ucrânia, e isso desencadeou uma série de eventos, não é? Nunca vimos uma guerra econômica sendo travada de forma tão explícita. E isso realmente desvinculou tudo como conhecíamos, certo? Você sabe, o sistema atual, a ordem do dólar atual, tudo está se desfazendo. Estamos vendo a ascensão dos BRICS. Estamos vendo a China se posicionando e reagindo contra todas as tarifas, todas as sanções. Então, as coisas nos últimos 2 a 3 anos têm se intensificado. E eu mesmo, antes disso, era um trader de petróleo. Agora você sabe, também estou gerenciando meu próprio dinheiro. Dá para ver muitas disfunções acontecendo. Eu queria realmente conectar como a geoeconomia se relaciona com a forma como as pessoas podem estar mais conscientes dos investimentos que fazem. Vimos muitas coisas interessantes acontecerem, especialmente quando se trata de metais preciosos, ações, e toda a narrativa de que a América é excepcional também está começando a se desfazer. Acho isso muito interessante. Essa conexão entre mercados, investidores e geopolítica. Acho que, pelo menos para mim, eu não tinha uma compreensão tão clara de quão valiosa essa análise realmente é. E talvez a demanda simplesmente não existisse antes. Mas você também percebe isso? Estive em uma conferência de investimentos em recursos no Canadá em janeiro, e as pessoas do setor de mineração em recursos estão muito interessadas no que o novo ambiente geopolítico significa para a segurança dos investimentos e assim por diante. Isso realmente aumentou nos últimos anos, não foi? Sim, com certeza. Acho que muitas pessoas agora estão tentando ligar os pontos entre o grande jogo e como os Estados Unidos estão realmente tentando usar a política econômica como uma forma de diplomacia de Estado. Agora, a velha ordem mundial pela qual todos nós passamos, quero dizer, acho que você viveu isso por mais tempo do que eu, era toda baseada no sistema de Bretton Woods. Tudo estava atrelado ao dólar americano. E como isso realmente deu aos Estados Unidos muito poder monetário, além de alimentar todo o ecossistema deles, serem uma das forças militares mais poderosas do mundo hoje, certo? Agora, se olharmos para como o antigo sistema legado deles foi estruturado, e isso é muito importante,
chegou ao ponto em que havia um entendimento implícito entre o mundo, a economia mundial e os Estados Unidos. Então, o acordo era bastante simples. Os Estados Unidos forneceriam muita liquidez ao mundo, eles inundariam o mundo com dólares e tentariam manter todo o sistema funcionando. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos comprariam todos esses itens baratos do mundo, todos os produtos da China, todos os recursos do Oriente Médio e, antes do desacoplamento da Rússia, também obtinham recursos da Rússia. Mas agora, o que vimos nos últimos 10, 20, 30 anos? Muita má gestão nos Estados Unidos tem ocorrido. Os níveis de dívida continuaram subindo. As taxas de juros agora estão tão voláteis que parecem ações de mercados emergentes. Toda a curva de rendimento dos títulos está subindo continuamente, independentemente do que esteja acontecendo. Então, agora chegamos a um ponto de inflexão em que os Estados Unidos precisam fazer uma mudança. E é aqui que concordo com o sentimento de Trump. Algo precisa mudar, ou eventualmente você vai bater numa parede. Você vai bater numa parede de financiamento da dívida, e todo o dólar americano pode simplesmente desmoronar, desintegrar, perdendo muito valor também. No entanto, o problema é que a direção para a qual ele está levando os Estados Unidos também não é sustentável. Basicamente, ele está tentando comprimir de 30 a 40 anos de trabalho em 3 meses. Como isso seria viável? Eu não quero entrar em nenhum tipo de análise sobre a psicologia do Trump ou algo assim, mas você não acha que alguém como ele teria acesso suficiente a análises e conselheiros que o aconselhariam a não fazer isso? Porque sim, não deve ser claro, especialmente para alguém que já foi presidente uma vez, que isso levaria mais tempo para recuperar, para reindustrializar a indústria dos Estados Unidos. Sim, eu acho que tudo isso vem do próprio sistema político dos Estados Unidos, certo? Você sabe, isso não é como a China, onde mais ou menos o governo central vai permanecer no poder pelos próximos 10, 20, 30 anos, certo? Pelo menos nos Estados Unidos as eleições acontecem a cada 2 ou 4 anos, desde as eleições de meio de mandato até a eleição presidencial. E não temos ideia se o Trump ainda terá influência suficiente para aprovar qualquer coisa nos próximos 2 ou 4 anos. Ele quer que o J.D. Vance entre. Será que vai ser o J.D. Vance? Não temos ideia. Pode ser um democrata que simplesmente vai desfazer tudo. Então o que eu suspeito é que ele está realmente tentando antecipar tudo e comprimir muitos dos planos de reindustrialização nesse curto período de tempo. E se você quiser comprimir tudo em apenas 2 a 4 anos, independentemente do que seus conselheiros econômicos digam, certo? E eu acho que a maioria deles concorda que é preciso jogar uma chave inglesa no sistema. Você precisa causar um novo choque em todo o sistema. Mas a forma como isso está sendo feito é extremamente bagunçada. Agora, vamos dar uma olhada nas tarifas recíprocas que ele acabou de impor ao mundo, certo? A ideia original era analisar linha por linha, exportação por exportação, item de importação por item de importação, e dizer, tudo bem, você me impõe uma tarifa de 30% sobre o arroz, eu quero exportar arroz americano. Você precisa reduzir isso para 10 cento, ou algo assim, certo? E então nós aliviaríamos em algumas outras tarifas de exportação. Mas ele simplesmente seguiu em frente com alguma equação mística ligada aos déficits, o que não fazia sentido algum. E ele simplesmente impôs isso ao mundo inteiro. E por causa disso, mais ou menos, ele acabou irritando todo mundo no processo. Então isso não é sustentável. Está deixando muitos países do mundo muito irritados. E por conta disso, estamos começando a ver, curiosamente, muita resistência, até mesmo de aliados tradicionais dos Estados Unidos. Estamos vendo a União Europeia realmente tentando conversar com Trump, sabe, como tarifas dólar por dólar ou 0 por 0. O Canadá também respondeu com suas próprias tarifas. E você também percebe que está sendo muito difícil convencer os britânicos a se afastarem da China como parte das negociações comerciais deles.
Então, dá para ver que muitos países estão muito acostumados com o sistema antigo. E não é como se os americanos não tivessem se beneficiado do sistema antigo também. Americans didn't benefit from the old system as well. Isso é algo que mais me surpreende, porque eu diria que os Estados Unidos foram os maiores beneficiados de toda essa estrutura em que o dólar era a moeda de reserva mundial. Assim, basicamente, você podia imprimir dinheiro para ir aonde quisesse, certo? Porque sempre haveria um mercado para os seus dólares. E o Donald Trump, por um lado, diz que puniria qualquer um que trabalhasse com os BRICS para enfraquecer o dólar. Por outro lado, agora ele tenta enfraquecer o dólar para fortalecer a produção local, como ele mesmo diz. Isso faz sentido para você? Você vê alguma estratégia nisso? E qual você acha que é o efeito dominó dessas duas estratégias acontecendo ao mesmo tempo? Aqui está o interessante. Eu acredito que a ordem dos fatores está errada. Como você disse, Trump quer um dólar mais fraco para impulsionar as exportações dos STWMs. E à primeira vista, isso faz sentido. Se o seu dólar está mais fraco, outros países podem comprar suas exportações por um preço mais baixo. No entanto, ele não percebe que as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos ainda não estão desenvolvidas. Não é como se os Estados tivessem 1000 minas ou 100 minas de, você sabe, terras raras, ou as refinarias necessárias para obter insumos baratos. Eles ainda estão importando isso do resto do mundo. E o mesmo acontece com a maior parte do aço, cobre e alumínio, a maior parte vem da China e a maioria também vem do Canadá. Então, o que acontece quando você tenta impor uma tarifa de 10 a 25%? De repente, todos os seus custos de produção aumentam. E por causa disso, muitas empresas estão agora tendo uma conversa difícil consigo mesmas. Tudo bem, claro, o Trump quer que eu transfira minhas indústrias para os Estados Unidos. Faz sentido. Eu vou para lá, não preciso pagar tarifa, e por causa disso, meus custos diminuem e eu consigo obter um lucro maior. Mas se eu fizer isso, se eu realmente entrar no mercado, não vou conseguir exportar para o resto do mundo. Meu mercado ficará restrito aos Estados Unidos e somente aos Estados Unidos. Então vira apenas um cálculo matemático. Se eu gastar 5 ou 6 bilhões de dólares para construir uma fábrica, como vou conseguir obter um retorno sobre o investimento? E se olharmos para a situação do consumidor americano agora, não está nada boa. O sentimento do consumidor está despencando. Muitas pessoas vão enfrentar de 4 mil ou 6 mil dólares a mais em custos todo ano. E é aqui que eu acho que o governo realmente não pensou nas consequências. Agora, a retórica do Trump é sempre, sim, então eles vão comprar mais produtos americanos, certo? Eles não vão comprar as marcas estrangeiras, eles vão comprar produtos americanos. E à primeira vista, mais uma vez, faz sentido, certo? Você coloca uma tarifa de 200% na China, certo? Então talvez os produtos vindos da China, que custavam 10 dólares, agora custem 30 dólares. Por que não comprar um produto americano por 20 dólares ou 25, certo? Ainda é mais barato que o chinês. Mas ele esqueceu que os americanos, como qualquer consumidor no mundo, têm uma terceira opção. Simplesmente não comprar. Se eles não têm dinheiro, eles não compram. Também vemos, e você acabou de exibir esse vídeo no seu canal com o Sr. Beset, dizendo ao mundo que os Estados Unidos sabem exatamente do que o mundo precisa e que o mundo precisa de menos excesso de capacidade vindo da China. E o curioso é que essa reclamação remonta ao governo Biden, certo? Foi o Biden quem teve a ideia de chamar as exportações chinesas não de exportações, mas de excesso de capacidade. Como se a China só pudesse produzir aquilo que ela mesma consegue consumir, não é? Mas aqui os Estados Unidos esbarram no problema estrutural de que essas exportações para outros países que não os Estados Unidos, os chamados terceiros países, não estão sob sua jurisdição. E vemos que o Trump está tentando criar mecanismos como sanções secundárias, ameaças de tarifas secundárias, para direcionar isso. O que você acha dessa abordagem?
Well, I would say that this is even more dangerous. Bem, eu diria que isso é ainda mais perigoso do que o que os Estados Unidos fizeram ao confiscar ativos russos. Isso é ainda pior do que tentar transformar o sistema do dólar em uma arma. Porque neste momento, o mundo inteiro depende de um tipo de comércio globalizado. O modelo atual é, em grande parte, baseado em comprar produtos baratos da China, insumos baratos do Vietnã, reembalá-los, usá-los como seus próprios insumos e depois exportá-los para países ocidentais, seja para a Europa ou para os pessoas. Você recebe o dinheiro, reinveste e todo o ciclo continua. And the whole cycle goes on. But what Trump is doing, these secondary tariffs, is basically Mas o que Trump está fazendo com essas tarifas secundárias é basicamente dizer ao mundo para desmontar seu modelo de negócios, para simplesmente destruí-lo completamente. Se olharmos para como estão as tarifas sobre o Vietnã, é realmente trágico. Agora, todos nós conhecemos o Vietnã. Os fabricantes de lá ainda estão subindo na cadeia de valor. Muitos dos produtos deles são vestuário, camisetas, sapatos, talvez TVs até certo ponto. Bem, as margens de lucro ali são de 10, 20% no máximo. Estou sendo muito generoso aqui. Então, o que acontece quando você impõe uma tarifa de 49%? Você simplesmente destrói todo o modelo de negócios. E por causa disso, agora os americanos precisam pagar um preço mais alto para comprar as coisas. cost of price in order to buy stuff. So consumption in the US is going to drop down. Então, o consumo nos Estados Unidos vai cair. Portanto, eventualmente, se Trump não voltar atrás nas tarifas, ele vai quebrar muitas economias por aí. Mas com o tempo elas vão se recuperar e passar a negociar mais com outras economias, vendendo para lugares como a África, China, comercializando entre si no Sudeste Asiático e até mesmo para os europeus. Como os europeus estão dispostos a romper todos os seus limites fiscais, eles vão gastar mais. Então, haverá uma distorcida entre as plataformas. And a arithmetic é corrupto global. It's the US economy versus the global economy. Yeah, and this just by the sheer size of the global economy. Sim, e isso, apenas pelo tamanho da economia global, é algo que realmente considero uma causa perdida. O interessante é que agora, mesmo na Ásia, vemos muita reação contrária. Quero dizer, houve muita conversa sobre China, Japão e Coreia do Sul realmente se reunindo e discutindo entre si sobre o que fazer. E embora eu ache que o lado chinês esteja exagerando um pouco a importância disso, é claro que a Ásia, até mesmo o Japão, agora está olhando para a própria Ásia. Você vê outros movimentos, talvez também no Sudeste Asiático, que indiquem que poderemos ver novas redes comerciais ou financeiras na Ásia, que atualmente não existem, talvez sendo consideradas? Financial networks actually which are lacking, maybe being thought about. Yeah, definitely. I mean, if we look at some of Sim, the new com certeza. Quero dizer, se olharmos para alguns dos novos membros que entraram no BRICS, aqueles que são membros plenos ou fazem parte da nova rede comercial do BRICS, vimos a Indonésia, que é uma das nações mais populosas do Sudeste Asiático, junto com a Malásia, trabalhando com a China por meio do BRICS neste momento. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles também querem subir na cadeia de valor. Agora, se você observar como os Estados Unidos estão realmente jogando suas cartas, o Trump está tentando transformar os Estados Unidos em um jogo muito estranho de autarquia, onde eles tentam ser autossuficientes em tudo. where they are trying to be self-sufficient in everything. That might not be the explicit plan, but Isso pode não ser o plano explícito, mas tudo parece estar caminhando nessa direção. Basicamente, os Estados Unidos estão tentando consolidar todo o hemisfério ocidental. No entanto, quando você olha para a Ásia, isso basicamente significa que talvez você não consiga muitos negócios com os Estados Unidos. E se quiser vender para os Estados Unidos, os preços são tão altos que você também precisa reduzir seu próprio custo de produção. E só existem duas maneiras de fazer isso, certo? Você sobe na cadeia de valor. Produz com margens mais altas para que suporte mais within bold Firebird Trump. that you can withstand a higher tariff from Trump. Or you try to get your inputs down. Ou você tenta reduzir seus custos de produção até o ponto em que consiga superar a barreira tarifária. 20%. Talvez isso signifique 10, talvez 20%, mas você precisa reestruturar toda a sua economia. Você precisa encontrar outros parceiros comerciais, precisa encontrar outras redes de comércio. E a única grande economia por aí com um tamanho comparável ao dos Estados Unidos é a China.
e eles estão indo para fora, e assim chamados, globalizando o mundo, o que beneficia a própria economia deles, mas também beneficia esses países. Então, o que os Estados Unidos estão realmente fazendo é se prejudicando no grande jogo, no jogo macroeconômico como um todo. E eu não acho que essa seja uma maneira muito inteligente de jogar suas cartas. Mas você vê isso como um resultado da estrutura dos Estados Unidos, certo? Isso é simplesmente o que o sistema produz, não tanto um resultado de uma grande estratégia, claro. Sim. Quero dizer, aqui está a coisa muito distorcida. Trump diz que existe uma grande estratégia, e de certa forma acho que essas são as únicas cartas que ele ainda tem para jogar. Agora, como mencionamos anteriormente, os Estados Unidos realmente se beneficiaram muito da globalização, especialmente do sistema do dólar, certo? Você mencionou de forma interessante que os Estados Unidos têm a capacidade de pegar dinheiro emprestado do resto do mundo a taxas mais ou menos mais baixas. Agora, essa é uma vantagem extremamente poderosa se você souber gastar com sabedoria, certo? Só imagine a capacidade de pegar quantias infinitas de dinheiro emprestado. Você pode realmente direcionar isso para construir cadeias de suprimentos. Pode direcionar para aumentar sua presença na África, construir mais minas, obter mais recursos e canalizá-los de volta para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, você pode travar uma longa e sustentável guerra de subsídios com a China. Você sabe, a China vai subsidiar suas indústrias independentemente do que dissermos. E para competir de igual para igual com eles, precisamos fazer o mesmo. E se você é os Estados Unidos, tem um custo de capital mais baixo, então pode fazer isso de forma mais sustentável também. Mas eles não estão fazendo. O que vimos nos últimos 10 a 20 anos? Muitas aventuras militares estranhas ao redor do mundo que têm consumido muito dinheiro. Isso não é sustentável. Ao mesmo tempo, você está gastando muito dinheiro, por exemplo, impondo sanções sem sentido à Rússia, especialmente no que diz respeito ao petróleo. Isso simplesmente não funcionou, certo? O que você poderia ter feito? Use o dinheiro para desenvolver sua própria infraestrutura de petróleo, extrair mais petróleo ou viajar pelo mundo e começar a construir mais relações com países que permitem a extração de mais terras raras. Como o que estamos vendo na Ucrânia agora, fazer Zelensky assinar o acordo, isso é como um passe de última esperança, certo? É tudo muito improvisado. Também não temos ideia do que há no subsolo. E mesmo que esteja repleto de recursos, quem sabe quando a guerra com a Rússia vai acabar? Pode terminar no ano que vem, ou pode durar mais 10 anos. Literalmente não temos ideia. E mesmo que dê certo, será que os russos ficariam satisfeitos em entregar todos os recursos para você também? Então, há muito se. E eu acho que todo o sistema político e econômico forçou os Estados a realmente lutar com uma quantidade cada vez menor de fichas. Um pensamento do qual não consigo me livrar, no momento, é que os Estados Unidos, e a Europa também, na verdade, além de muitos analistas ocidentais, ainda estão de certa forma presos à ideia de que tudo precisa ser medido em dinheiro, e que no fim das contas, o dinheiro vai acabar. Quando, na verdade, as restrições reais são, claro, a economia real, recursos, energia, capacidade de produção interna, certo? Você tem o conhecimento e assim por diante. E se você olhar para o sistema chinês, que é muito mais centralizado, quero dizer, é uma economia de mercado, mas não é capitalista no sentido de que as pessoas que detêm o capital necessariamente decidem o que vai acontecer e alocam os recursos. Quero dizer, é um processo político que ainda está, em sua maioria, no comando. Como você acha que essa disputa de sistemas, neste momento, está beneficiando um ou outro? Bem, eu acho que no momento atual, a China está vencendo por uma margem bastante grande. Agora, nos Estados Unidos, vimos fragilidades em todo o sistema econômico americano, especialmente quando se trata dos mercados financeiros. O Trump costumava dizer que conseguiria superar uma recessão, que conseguiria passar por muitos desastres econômicos e que não se importava
se os preços das ações americanas estivessem caindo. Mas o que realmente importa para ele é o mercado de títulos dos Estados Unidos quebrar, certo? Agora, acho que vimos nas últimas 2 ou 3 semanas. Posso te perguntar, por que realmente não entendo? Por que o mercado de títulos é tão fundamental para o governo central? Central government. Certo, claro. Então, quando se trata do mercado de títulos, basicamente é um meio para o governo dos Estados Unidos tomar dinheiro emprestado às taxas disponíveis. Quanto menor o rendimento dos títulos, mais barato é para o governo dos Estados Unidos tomar dinheiro emprestado para manter todo o sistema funcionando e realmente financiar seus gastos, certo? Então, hoje, os Estados Unidos, eu acho, têm déficits orçamentários de cerca de 1,8 trilhão a 2 trilhões todos os anos. E esse valor precisa ser tomado emprestado no mercado de títulos. Portanto, é muito melhor tomar emprestado, por exemplo, a um rendimento de 2% do que a 5%. E como mencionamos antes, os Estados Unidos ainda estão caminhando mais ou menos para uma crise da dívida. Então, Biden e Trump querem adiar o colapso pelo maior tempo possível. A esperança é que você pegue dinheiro emprestado a, digamos, 4% e a economia cresça a 6%, o que não está acontecendo. Mas se você conseguir criar algum tipo de vantagem em termos de crescimento, será capaz de superar sua dívida. Esse é o plano. Mas quando os Estados Unidos decidiram bagunçar o mundo todo, agora todo mundo, todo investidor por aí, está olhando para a economia dos Estados, para os mercados financeiros e perguntando: por que eu deveria colocar meu dinheiro nos Estados Unidos, comprar ações americanas, se eu acredito que a economia está prestes a entrar em recessão? E já estamos no meio do caminho. O PIB já contraiu 0,3%. E se for esse o caso, vou tirar meu dinheiro, o dólar cai e agora todos os detentores de títulos ficam apavorados. Ok, por que eu deveria emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos a 4% ou 5% se o dólar pode desvalorizar de 10% a 20% nos próximos 4 anos? Na prática, estarei emprestando meu dinheiro ao governo dos Estados Unidos de graça. Qual é o sentido disso? Ou posso até acabar perdendo dinheiro no final das contas. E por causa disso, os custos de empréstimo realmente começam a subir, certo? Saímos de 3,8% e atingimos um pico recente de cerca de 4,5%. E por causa disso, os Estados Unidos têm uma capacidade muito limitada de realmente gastar para subsidiar suas indústrias ou construir suas próprias cadeias de suprimentos. No entanto, a China pode. Essa é a grande diferença. Os rendimentos dos títulos da China agora estão abaixo de 2%. Então o custo de empréstimo deles é pelo menos 50% mais barato do que o dos Estados Unidos. Assim, a China tem muito espaço para realmente estimular a economia e injetar muito dinheiro no sistema. Já os Estados Unidos, neste momento, estão muito limitados. Eu me pergunto, porém, no fim das contas, será que os Estados Unidos, em algum momento, não poderiam simplesmente dizer: ok, não nos importamos mais com o déficit fiscal? Embora isso seja o oposto do que Trump tem dito até agora. Mas pelo tamanho do dólar americano e sua importância, se eles simplesmente financiarem e usarem, não de forma figurada, mas literalmente, a impressora de dinheiro para se financiar, especialmente nessas áreas-chave onde querem crescer, e até começarem a dar enormes quantidades de subsídios, o que, claro, seria outra forma de incentivar o retorno, ou é outra forma, e também está sendo usada para trazer essa indústria de volta aos Estados Unidos. O que você acha que seria o resultado? Neste momento, quando metade do mundo está irritada, na verdade, 90% do mundo está irritada, você simplesmente caminha para uma crise de inflação. Agora já existe uma quebra de confiança. Para o Trump, de certa forma, é muito difícil para ele fazer uma reviravolta em sua trajetória atual. Se ele de repente disser: tudo bem, vamos reverter as tarifas e começar a inundar o mundo com liquidez, isso só mostra que todo o sistema dos Estados Unidos, toda a política financeira e comercial é tão incerta que agora estamos caminhando para outra falta de confiança no próprio dólar americano.
Então, vamos acabar em outra situação em que a inflação realmente começa a disparar ainda mais do que antes. Agora só precisamos olhar para o preço do ouro nos últimos 3 a 4 meses. É algo sem precedentes. Subiu de 2.500 para os 3.000 dólares. Isso mostra que a confiança no dólar está começando a cair. Acho que realmente chegamos a um ponto em que há muito pouco espaço para os estados realmente manobrarem. A única saída que vejo é os estados passarem por um longo período de austeridade. Agora, não vamos esquecer como a China construiu suas cadeias de suprimentos nos últimos 20 a 30 anos. Não foi nada fácil. Quando eles começaram a entrar na Organização Mundial do Comércio, acho que foi no ano 2000 ou 2002 por aí, a principal ideia por trás da economia chinesa, eventualmente se tornar a superpotência que é hoje, era que as massas consumissem menos e produzissem mais. Então, muitas pessoas, durante aquele período, viviam abaixo de seus padrões, e isso deu ao governo espaço suficiente para realmente alocar grande parte do capital para a produção industrial, certo? Então você teve décadas de pessoas que, na verdade, não viviam um padrão ou qualidade de vida muito altos em comparação com os americanos. E por causa disso, o sucesso continuou se acumulando repetidas vezes. Mas o problema é, será que os cidadãos dos Estados Unidos, será que os americanos conseguiriam engolir esse remédio amargo? Que precisamos viver abaixo dos nossos padrões por 10, 20, talvez até 30 anos, passar por um processo muito doloroso de desalavançagem, programas de austeridade e talvez alguns benefícios e obrigações sociais também sejam cortados. Ao mesmo tempo, vamos precisar reduzir o tamanho das Forças Armadas. Precisaremos trazer muitos recursos de volta para os Estados Unidos, certo? Precisamos trabalhar com o mundo e oferecer bons acordos para que confiem mais em nós e possamos obter seus recursos de forma sustentável. E isso envolve muitos gastos que não são feitos com a população americana. Eles vão aguentar isso? Essa é a grande preocupação que tenho daqui para frente. Não tenho respostas fáceis para isso, porque não faço ideia se isso sequer passou pela cabeça do Trump, porque agora ele está totalmente no America First, tornar a América grande novamente. Obrigado por essa ideia. Pessoalmente, sou cético em relação aos métodos de austeridade, porque eles criam todos esses efeitos muito negativos para as pessoas comuns. Não podemos esquecer que os Estados Unidos são uma das sociedades mais desiguais do mundo, e muita gente já vive em condições bem difíceis. Se olharmos para a China, nesses 30 anos, eles conseguiram tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza e levá-las para a classe média, e assim também criaram um mercado consumidor para si mesmos. Certo? Mas a questão que me vem à mente, então, é se seria possível também trabalhar apenas na parte da financeirização, porque isso, para mim, é algo que não é frequentemente discutido. Os Estados Unidos costumavam ter um capitalismo baseado na ideia de colocar dinheiro nas mãos de proprietários privados, que reinvestiriam em suas indústrias e gerariam lucros. Mas nos últimos 30 anos, vimos que muito desse capital foi sugado para dentro do sistema financeiro, onde está sendo usado como investimento especulativo, tipo cassino, em vez de voltar para a economia real. Isso é algo que você acha que importa? Ou é apenas assim que os mercados modernos funcionam? Bem, é uma mistura dos dois. Acho que realmente importa como você aloca o dinheiro. No entanto, os Estados Unidos, para o bem ou para o mal, são realmente uma sociedade capitalista livre, o que significa que o governo não vai dizer como você deve administrar as coisas. Este não é o sistema chinês, onde há uma abordagem de cima para baixo e o governo diz às empresas, vocês devem alocar seu capital para as atividades A, B ou C. Nos Estados Unidos, você tem todo o capital e gasta como achar melhor.
E acho que é aí que os sistemas econômicos do futuro também precisam evoluir além disso, certo? Economic systems have to evolve beyond that as well, right? Because if you have a government in China that's actually making good decisions, Porque se você tem um governo na China que realmente está tomando boas decisões, dizendo às suas empresas onde alocar capital, e você não está, e você tem a ascensão de uma classe de barões de Wall Street, não há termo melhor para isso, que apenas recompram suas próprias ações e depois investem em todo tipo de instrumento estranho. Sabe, eles fazem SPACs, tentam convencer muita gente a investir em instrumentos bastante questionáveis, dos quais podem extrair muito capital. Os incentivos estão todos distorcidos. Então, se você quer chegar a um ponto em que os Estados Unidos consigam competir de forma eficaz na economia mundial, acho que você está certo sobre a realocação de capital. No entanto, isso significaria desfazer toda a estrutura da própria democracia americana. Então, acho que agora estamos em um estado muito estranho, em que estamos em um trem desgovernado rumo a um colapso financeiro. E talvez isso possa forçar uma avaliação de todo o sistema. and maybe that might prompt a rethinking of the entire system. And maybe let's spend another couple of Talvez possamos passar mais alguns minutos falando sobre o seu país, sobre Singapura. Eu não falei muito sobre isso neste canal, mas como Singapura está lidando com essa situação agora? Por que Singapura é o centro financeiro do Sudeste Asiático? hub of Southeast Asia. Right. Well, the thing about Singapore is that we are caught Certo. between the major Bem, powers, a questão sobre Singapura é que estamos presos entre as grandes potências. Não podemos nos dar ao luxo de pender nem para a China, nem para os Estados Unidos. E tudo o que fazemos é em nosso melhor interesse. Então, o ponto sobre Singapura é que também somos mais ou menos um sistema de mercado financeiro livre. Deixamos o dinheiro entrar. Permitimos que muitas pessoas invistam em nossos imóveis, até mesmo em nosso mercado de ações. E não podemos nos dar ao luxo de fazer diferente, de certa forma, certo? Bem, vamos apenas observar como estão nossas relações com os Estados Unidos e a China. E posso, mais ou menos, descrever para você o delicado jogo de equilíbrio que temos. Muitos dos nossos bancos hoje estão conectados com bancos de Wall Street e muitos fluxos financeiros estão vindo para Singapura. Então, precisamos manter uma economia de mercado livre também. to maintain a free market economy as well. And I think the US is one of our greatest. Eu acho que os Estados Unidos são um dos nossos maiores parceiros de exportação, mas também compramos muito da China. Acho que a China é um parceiro comercial ainda maior para nós do que os Estados Unidos. Então, muitos países hoje, especialmente Singapura, estão presos nessa guerra tarifária. Queremos que as tarifas diminuam, mas não podemos ser vistos como inclinados para nenhum dos lados, certo? Digamos que você se incline totalmente para os Estados Unidos, para a China. E se os Estados Unidos decidirem aumentar as tarifas sobre você, certo? Mas digamos que você se aproxime demais dos Estados Unidos. E se o mercado da China começar a crescer e o estímulo deles realmente criar uma classe consumidora muito poderosa, é provável que enfrentemos resistência ao tentar exportar para lá. Então acho que para todos os países menores vai ser difícil para eles, para nós, realmente perceber para onde os ventos estão soprando. Por isso, não acho que seja muito fácil para Singapura também. So I don't think it's very easy for Singapore as well. No, not at all. But also Não, de forma alguma. Mas todos os países menores acabam sendo pegos nisso, certo? Mas veja, Singapura passou por uma transformação fantástica. Não só uma transformação, mas um crescimento desde o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? E o seu ex-primeiro-ministro, Lee Kuan Yew, é mais famoso, claro, não só por ter criado uma estratégia econômica, mas também uma estratégia financeira e um modelo de produção. E por garantir que, como uma cidade-estado, vocês possam se beneficiar das economias de outros. Se você olhar para como Singapura funciona hoje, qual é a única coisa que você acha que o país faz muito bem? E qual é a única coisa que você diria que precisa ser mudada imediatamente? the one thing that you would say we need to change that immediately? All right. Well, I think for Singapore, the way that it's being Acho que para Singapura, o modo como o país é bem administrado está relacionado à forma como alocamos nosso capital. Em Singapura, temos um equilíbrio muito delicado, pois em toda a sociedade moderna, a diferença entre ricos e pobres está aumentando gradualmente. Temos um sistema em que transferimos recursos dos mais ricos para os mais pobres,
de maneira mais ou menos eficiente, sem comprometer todo o sistema. Por isso temos muitos subsídios governamentais para moradia. Acho que a estatística é que 80 a 90% dos singapurianos possuem suas próprias casas, o que é algo bastante inédito em sociedades modernas, especialmente quando comparamos com as economias ocidentais, certo? Então, quando tento tirar lições disso para os Estados Unidos, eu diria que os Estados Unidos precisariam ter um tipo de sistema de redistribuição mais suave, onde parte do dinheiro realmente vá diretamente para formar uma espécie de rede de proteção para as pessoas, além de realmente oferecer oportunidades em setores que estão crescendo. E para nós em Singapura, também estamos tentando subir na cadeia de valor. Estamos avançando mais em direção à IA. Estamos avançando mais em direção aos semicondutores. Estamos fazendo parcerias com, por exemplo, a Malásia, para que eles possam utilizar nossa expertise, nosso capital intelectual, e nós possamos utilizar parte do território deles, do qual, obviamente, temos uma escassez crônica. E se olharmos para como os Estados Unidos estão jogando suas cartas, é bastante estranho, porque em vez de subir na cadeia de valor, como os SOL, pensam que se tem uma presença dominante quando se trata de IA e todos os serviços de transporte. Pense na Netflix, pense no Google, pense na Meta. Todas essas são empresas de classe mundial que possuem uma barreira competitiva muito forte. Você quer construir em cima disso. Mas se olharmos para as medidas que Trump está tentando tomar, ele está tentando regredir os Estados Unidos para a era da produção de aço. O aço é o que importa de verdade. E por causa disso, você está tentando trazer de volta empregos que realmente não vão existir em uma economia tão avançada nos próximos 10 ou 20 anos. Então, digamos que você consiga trazer de volta alguns trabalhadores do setor de aço, certo? Você consegue aumentar o emprego em 5 a 10% ali. Mas isso está acontecendo às custas dos seus vencedores encolherem ou não crescerem tão rápido quanto poderiam. Então, acho que essas são as grandes lições, sabe? Talvez os Estados Unidos possam aprender com Singapura também. Mas é mais sobre como você aloca seu capital corretamente. Where is capital productive and where is it not? Onde o capital é produtivo e onde não é? Você acha que a ASEAN e o Japão realmente vão trabalhar mais próximos? Ou vê algum sinal concreto disso no momento? Bem, eu acho que, definitivamente, a ASEAN e o Japão precisam trabalhar juntos de perto. Acho que o comércio também está crescendo. E tudo isso decorre do fato de os Estados Unidos estarem sendo isolacionistas também. Desculpe, não consigo falar isolacionista, certo? Então, como os Estados Unidos estão se isolando, o Japão é muito dependente da economia americana. E se olharmos para todas as várias negociações entre o Japão e os Estados Unidos, acho que o Japão não tem conseguido acordos muito favoráveis. Muitos carros, muitas exportações de automóveis do Japão para os Estados Unidos agora estão sendo comprometidos. Temos uma tarifa de 20 a 30% sendo imposta sobre eles, talvez em torno de 25%. Então o Japão agora tem um dilema interessante. Eles precisam encontrar outros mercados para exportar seus carros, certo? Mas ao mesmo tempo, você também não quer abandonar o mercado dos Estados Unidos, porque o mercado americano é um dos poucos que impede a entrada de exportações chinesas baratas. Então, esse é um mercado protegido por tarifas para você. Acho que o Japão está agora em uma situação muito estranha. Eles não querem desindustrializar o país. Isso é óbvio. Nenhum país quer desindustrializar e transferir tudo para os Estados Unidos. Porque, se você transferir todas as suas indústrias para lá, ficará à mercê dos Estados Unidos. Esse é um ponto. Existem muitos riscos geopolíticos. Talvez nos próximos 50 anos não saibamos também. Ao mesmo tempo, você estará regredindo as suas próprias indústrias em casa. E então o Japão acaba se tornando apenas uma espécie de sede de RH para todas as empresas ao redor do mundo que só carregam o rótulo Japão.
Você não quer que isso aconteça. Então eu acho que uma boa solução para o Japão é trabalhar em estreita colaboração com todos os países do Sudeste Asiático, países como Indonésia, Vietnã, Tailândia, onde é possível realmente construir fábricas, acessar mão de obra mais barata e estabelecer presença na região. Agora, como o Japão vai competir com a China nisso, eu não faço ideia. Talvez eles precisem chegar a algum tipo de acordo estratégico. Você fica com essa região, eu fico com aquela. Não sei, mas acho que algo precisa ser resolvido. Mas no momento, nos últimos anos, também vimos esse movimento muito interessante do iene japonês simplesmente despencando. E enquanto muita gente dizia que isso era ruim, eu sempre pensei, veja, isso vai tornar o Japão muito mais competitivo novamente. E na verdade, vai trazer um certo incentivo para trazer parte da manufatura de volta. Isso também reduz a diferença, digamos, entre a Tailândia e o Japão, certo? Então o incentivo agora é para trabalharem juntos. Também, por exemplo, para empresas tailandesas trabalharem e produzirem no Japão e com o Japão, está ficando mais fácil. Qual é a sua opinião? Você acha que o iene japonês vai continuar caindo no geral? Certo. Então vamos falar sobre desvalorização ou queda da moeda, certo? Existem duas formas de analisar isso. Quando você fala sobre valor absoluto, toda moeda do mundo vai se desvalorizar em relação a coisas reais, como imóveis, ouro, ações. Então acho que podemos deixar essa conversa de lado. Mas quando falamos do dólar, acredito que o iene vai passar por um período de valorização, porque ainda há muito dinheiro saindo dos Estados Unidos. E existe muita incerteza em relação à política comercial americana. Mas aqui está o lado interessante disso. Se todas as moedas, exceto o dólar, se valorizarem em relação ao dólar, você acaba ficando mais ou menos em um campo de jogo nivelado, certo? Especialmente agora que muito poucas exportações estão indo para os Estados Unidos. Então, o principal dilema para o Japão, eu diria, é como a moeda dele se compara com as moedas de outros países, o que é ainda mais complicado do que simplesmente comparar com o euro ou com o dólar americano. Então acho que nesse momento o Japão está lidando com uma situação bastante complexa porque eles estão tentando enfrentar sua própria crise de dívida, certo? Você sabe, 250% não é brincadeira, dívida nacional em relação ao PIB. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Japão precisa de uma moeda suficientemente fraca, mas como ela se comporta em relação ao dólar, acredito que com o tempo está se tornando menos relevante. Eu também acho. E isso vale para as outras nações também. Porque, como você disse corretamente, os Estados Unidos estão atualmente sabotando o próprio jogo. Shanfu, quem quiser ler e ver mais sobre você, deve primeiro ir ao seu canal no YouTube, claro. Mas existe algum outro canal onde você oferece suas análises? Na verdade, não. Acho que todos podem simplesmente ir até o Shanfu agora mesmo. Basta acessar youtube.com/ShanfuGo. ShanfuGo, lá eles podem me encontrar e ver todas as minhas análises. Eu falo sobre ouro, economia, ações, geopolítica e também sobre economia. E você faz isso de uma maneira muito bem informada, com muitos gráficos, o que eu sempre aprecio. Shanfu, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Oi, muito obrigado, Pascal. É bom estar aqui.